Olá meus queridos, é nóis por cá mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, sou Josiel, sou motorista e sou investidor. Hoje nós vamos falar aqui sobre aporte versus o tempo. Será que realmente existe o tempo para se começar a investir? Será que existe um aporte específico, um valor específico para você conseguir se aposentar? Para você conseguir alcançar a sua liberdade financeira? Para nós falar desse assunto, vamos usar aqui então duas personagens. Vamos usar aqui o Portuga, que tem os seus 20 anos, e vamos usar aqui o seu Tuta, que tem seus 30 anos de idade. Mas antes, convido você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilha, ativa as notificações, apertando a buzina, coloca o cinto e vem comigo. A personagem que vamos usar aqui do Portuga. O Portuga tem 20 anos, porém o Portuga abriu mão aos seus 20 anos até os 30, porque ele quer chegar aos seus 50, 60 anos, ele quer alcançar a sua liberdade financeira, sem depender apenas do seu INSS, sem depender de governo. Ele vai abrir mão até os 30 anos de quê? Balada, de curtir, viagem todos feriados, finais de semana, todos finais de semana, baladinha. Ele vai evitar comprar carros, ou seja, ele vai apenas fazer aporte mensal de R$300 dos seus 20 anos até os seus 30 anos. Então nós vamos ver na prática o que vai acontecer com ele. E aí vai entrar o famoso juros compostos. Agora, ao contrário, o seu Portuga já tem 30 anos, ele nunca pensou em investir, ele nunca pensou em guardar dinheiro. Ele apenas dos seus 20 anos até os seus 30 anos, ele só quis apenas curtir a sua vida. Porém, o seu Tuta, quando chegou aos 30 anos, ele conheceu o Portuga. O Portuga já tinha 10 anos de investimento, ou seja, o seu Tuta ficou apavorado quando eles começaram a conversar e descobriu que o Portuga, dos seus 20 anos até os seus 30 anos, ele guardou R$300 por mês, 67 mil investidos. Ele ficou apavorado. Porém, ele descobriu que o investimento do Portuga foi apenas de 36.300 investidos. Ali na conversa, de repente tudo pergunta para ele, mas como que você investiu 36 mil reais e você hoje tem um valor de 67 mil? Porém, o Portuga começou a investir os seus 20 anos e ele fez ao contrário do seu Tuta, que foi todos os meses investir R$300. E aí entra os juros compostos. Tempo versus a idade. Antes de nós abrirmos aqui o Investidor 10, para nós colocar na nossa calculadora com juros compostos, comenta aqui embaixo se você já é investidor, qual o valor que você aporta por mês, ou se você ainda não é investidor, qual é a sua média de investimento ao mês, ou seja, de aportes. Vamos fazer aqui a simulação do Portuga, que com o início ali começou com R$300, uma taxa anual de retorno de 12% ao ano, um período de 10 anos, investimento de R$300 mensal durante 10 anos. Então vamos calcular para nós vermos o total. Então aqui está. Ele investiu o valor de 36 mil com R$300, um total de juros de 31.210. Então ele tem um total hoje investido depois de 10 anos de R$67.510. E aqui vocês podem ver o gráfico. Olha que coisa mais linda. A partir do quarto mês, a partir do quarto ano, olha que magnífico é o juros subindo exponencialmente. Como vocês podem ver aqui, ó, a tabelinha de juros a partir de cada ano, de cada mês. Agora vamos fazer em seguida a simulação do seu Tuta. Como vocês podem ver, o Portuga investiu dos seus 20 anos até os seus 30 anos, o total de 36 mil com R$300. Ou seja, ele teve o total de juros compostos de R$31.210 com 77 centavos. Então ele tem um total investido durante 10 anos, aportando todos os meses R$300, abrindo mão de uma vida de regalias. Ele tem um total investido de R$67.510 com 77 centavos. Agora vamos ver que ele vai agora passar a curtir a vida. Agora ele vai passar a viver um pouco mais de sua vida. Com esse valor investido de 67 mil, com total com juros, ele vai apenas aportar esse dinheiro e vai deixar ali vivendo apenas dos juros compostos durante 40 anos. Vamos ver então a mágica agora acontecer quando ele chegar aos seus 60 anos de idade. Então nós vamos agora mudar o valor de investimento aqui do Portuga. Vamos colocar o total de 30 anos e o valor que ele ganhou de juros retirou. Investimento aqui será de 36.300, que é o que ele investiu. Taxa anual de retorno de 12%. Não vai ter investimento mensal. E assim ele vai ter R$1 milhão investido, total de 40 anos. Só de juros ele vai ter R$1.051. Apenas investido do dinheiro dele, que ele tirou do seu bolso, valor de R$36 mil com 300. Ou seja, quando ele tiver no final dos seus 60 anos, ele vai ter um rendimento de R$10 mil por mês de juros compostos. Como vocês podem ver, o Portuga, a partir dos seus 50 anos, ele vai ter um salário
mensal de uma média de R$800 por mês apenas de juros compostos, um total de R$10.222 de juros compostos anual. Se você dividir para 12, vai dar uma média de R$858 por mês, somente através dos seus juros compostos, sem ele fazer mais nada. Aí está a grande diferença. E quando ele chegar aos seus 60 anos de idade, que é a sua meta, ele terá mensal um valor de quase 2 salários mínimos, um valor de R$2.648. E quando ele chegar aos seus 60 anos, que é a meta que ele estipulou, ele terá somente juros compostos anual R$31.750. Se você dividir isso aí em 12, um total de quase 2 salários mínimos, R$2.648 somente de juros compostos. Vale a pena ou vale a pena você começar a investir cedo? Se você não investiu, comenta aqui se você não começou a investir. Se você já está investido, comenta também. Agora nós vamos aqui falar dos investimentos do seu Tuta, que começou a investir com seus 30 anos de idade. Vamos ver aqui então o resultado. E agora então aqui o investimento R$300 inicial do seu Tuta, porém o seu Tuta começou a investir com seus 30 anos e ele vai fazer o investimento até os seus 60. Juro composto também de 12% anual, o retorno. Vai continuar os R$300 mensal, porém ele começou os seus 30 até os 60, então 30 anos de investimento. Agora vamos calcular para você ver a diferença que dá do seu Tuta para o seu Portuga. Aqui está, ó. R$954.591. Ou seja, ele investiu do seu bolso mais valor do que o Portuga, o valor de R$108.300, o total de R$816.000. Mas por quê? Porque ele começou tarde, essa é a grande diferença. E ele terá no final dos seus 60 anos um retorno de R$8.687 anual. Essa é a grande diferença de quem começa a investir cedo para quem começa a investir mais tarde. Então, quanto mais cedo você começa a investir, mais cedo você consegue alcançar a sua liberdade financeira sem investir muito dinheiro. Essa é a diferença entre o tempo e o aporte. Como vocês podem ver, o seu Tuta ele começou a investir com seus 30 anos, a partir do momento que ele conheceu o Portuga, esse jovem rapaz, eles conversaram, só que ele está incrédulo com a mágica que é os juros compostos, que é o aporte versus o tempo. Ao fim de 30 anos investido, o seu Tuta ele tem um valor total de R$924.591,96. O valor investido durante 30 anos foi um valor de R$108.300. Mesmo assim, ele conseguiu um total de juros compostos de R$816.291,96. E você vê a diferença do Portuga e do seu Tuta, é que o Portuga terá um salário, quando seus 60 anos, terá um salário mensal de R$2.640. E o Portuga terá um salário de R$2.648. Aproximadamente quase 2 salários mínimos. O seu Tuta, porém, terá um salário, se você dividir aos 60 anos de idade, o que ele alcançou de juros mensal de R$8.687. Se você dividir para 12, ele vai ter um total mensal de R$725 aproximadamente. Vocês entenderem qual é a mágica dos aportes versus a idade? Quanto mais cedo você começar a investir, mais cedo você poderá alcançar a sua liberdade financeira, sem depender do INSS, sem depender de governo. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Se você já tem uma meta, se você já faz aporte mensal, comenta aqui embaixo, coloca também a tua idade. Isso foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus investimentos. Fui.